Mateus 21:1. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: 2. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a, e trazei-mos. 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: 5. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. 6. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara. 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. 10. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? 11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. 16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. 25. O batismo de João, de onde era? Do céu, ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? 26. E se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. 35.
E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. 37. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? 41. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. 42. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. 44. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. 46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta.